gente, eu sou Alexandre Jopper e estamos dando início à aula de número 25 do curso gratuito sobre a parte geral do Código Penal. E hoje trataremos de um tema mais curto, mais enxuto, porém não menos importante, pertinente ao crime préter-doloso. E antes mesmo de adentrarmos ao tema, é importante saber que dentre os inúmeros tipos penais, alguns deles comportam, além da figura típica fundamental da modalidade simples, certos resultados mais graves que promovem a qualificação do crime e, por conseguinte, a majoração da pena reservada para aquele fato. São os chamados crimes qualificados pelo resultado. E quando nós tratamos de crimes qualificados pelo resultado, nós temos que ter por norte a regra estampada no artigo 19 do Código Penal. Artigo este que foi inserido em nossa parte geral pela reforma de 1984. Operada pela Lei 7.209. E o artigo 19 trata do seguinte: pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado, ao menos culposamente. Qual é a grande mensagem que o artigo 19 nos traz? De que não há espaço no direito penal moderno para a chamada responsabilidade penal objetiva. Responsabilidade penal sem dolo e sem culpa. De modo que, para que se possa qualificar um determinado crime pela ocorrência de um resultado mais grave, esse resultado mais gravoso deve ter sido causado pelo agente, ou por dolo, ou ao menos culposamente. Não há espaço, portanto, para se qualificar um crime quando este evento de maior gravidade ocorre por força do caso fortuito ou da força maior. Então, eliminada a possibilidade de responsabilidade penal objetiva, no que refere aos crimes qualificados pelo resultado, nós podemos, num primeiro momento, dizer que nós temos várias modalidades de delitos qualificados pelo resultado. Nós temos delitos qualificados pelo resultado mais gravoso, que são delitos dolosos, em que o resultado qualificante pode ser causado tanto a título de dolo como a título de culpa. E o exemplo, por excelência, dessa situação diz respeito ao crime de latrocínio, o roubo seguido de morte, estampado no artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal. O artigo 157, parágrafo 3º, determina que se da violência referente ao roubo resulta a morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos, sem prejuízo da multa. Então você tem um crime de roubo, doloso evidentemente, que pode ser qualificado a ensejar uma pena de 20 a 30 anos de reclusão e multa, caso da violência daquele roubo advenha a morte. Seja essa morte causada dolosamente, seja ela causada culposamente, ou seja, por imprudência, negligência ou imperícia. O que você percebe aqui no crime de latrocínio é que você tem, em primeiro lugar, um crime qualificado pelo resultado, em que o resultado qualificante pode ser produzido tanto a título de dolo
como a título de culpa. O mesmo raciocínio se aplica, por exemplo, no crime de extorsão mediante sequestro, quando ocorre a morte. Quando do fato pertinente à extorsão mediante sequestro advém o resultado morte. É o que nos fala o artigo 159, parágrafo 3º. O artigo 159, caput, descreve a conduta típica de sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Pois bem, caso resulte morte do fato, a pena, que era de 8 a 15 anos, passa a ser de 24 a 30 anos de reclusão. Típico caso também de crime qualificado pelo resultado, no caso morte, em que você tem a figura típica fundamental dolosa, da extorsão mediante sequestro em si, com a qualificadora eventual da morte, tanto produzida dolosamente quanto produzida culposamente. Essa é a primeira modalidade de crime qualificado pelo resultado. Nós também podemos encontrar uma segunda forma, em que o crime é culposo, na sua modalidade fundamental, e há um resultado mais gravoso que o qualifica, imputável também a título de culpa, como é o caso do incêndio culposo em que decorre morte culposa. Referido, um exemplo bom, no artigo 258, parte final. Se do incêndio culposo resulta morte, a pena é a do homicídio culposo aumentada de 1/3. Então você tem aí crime culposo qualificado por um resultado produzido a título de culpa. E você ainda tem uma terceira modalidade de crime qualificado pelo resultado, em que você tem a modalidade fundamental, a modalidade simples, que é praticada dolosamente pelo indivíduo, e acaba sendo produzido um resultado de maior gravidade que qualifica aquele injusto imputável única e exclusivamente a título culposo. Nessa terceira situação de crime qualificado pelo resultado é que temos o famoso crime préter-doloso. O crime préter-doloso, ou híbrido, ele se caracteriza justamente pela junção de dolo em um primeiro momento e de culpa num segundo. De dolo em relação à figura típica fundamental e de culpa em relação ao resultado mais gravoso que qualifica aquele injusto. Dolo no antecedente e culpa no consequente. Essa é a nota fundamental dos crimes préter-dolosos. Ah, Alexandre, mas nós temos exemplos? Claro, nós temos muitos exemplos de crimes préter-dolosos. E talvez o exemplo mais esmagador, porque expresso na lei de crime préter-doloso, diz respeito ao delito de lesão corporal seguida de morte. Porque neste delito você tem dolo em relação à lesão, o sujeito atua com vontade, com dolo direto, ou, no mínimo, com assunção do risco de produzir o resultado, em relação à lesão. E acaba culposamente produzindo um resultado mais gravoso, no caso a morte da vítima, que acaba por qualificar aquele crime de lesão corporal. E o que diz o artigo? Pois bem, o artigo 129 diz o seguinte: ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. No parágrafo 3º,
se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena, que era de detenção de 3 meses a 1 ano, passa a ser de reclusão de 4 a 12 anos. Então vejamos o exemplo do indivíduo que, querendo lesionar um desafeto, lhe desfere um poderoso soco no rosto. A vítima, diante do golpe recebido, se desequilibra e bate com sua cabeça no meio-fio da rua, causando-lhe um traumatismo craniano que leva a vítima ao óbito. Perceba você nitidamente aqui um caso de pré-ter-dolo. E por que eu digo isso? Porque o indivíduo atuou com dolo de lesão, mas acabou culposamente, porque era previsível este resultado ao homem médio, acabou produzindo um resultado de maior gravidade referente à morte da vítima. Dolo no antecedente, na lesão, culpa no consequente, a morte. E é importante ter em mente de forma muito cristalina que todo crime pré-ter-doloso é um crime qualificado pelo resultado. Mas nem todo crime qualificado pelo resultado é um crime pré-ter-doloso. Porque o pré-ter-dolo se caracteriza, condiciona sua existência ao fato do resultado mais gravoso qualificante ter necessariamente que ser produzido a título de culpa. Porque se existir dolo, não só em relação ao fato antecedente, como também em relação ao resultado mais gravoso, você não estará diante de um crime pré-ter-doloso. Se nesse exemplo em que eu desfiro um soco e agrido uma pessoa, eu tenho vontade não só de lesioná-la, como também de matá-la, se o dolo inclui também o resultado mais gravoso, morte, não há que se falar em pré-ter-dolo, não há que se falar em crime de lesão corporal seguida de morte, mas sim crime de homicídio. Outro exemplo de crime pré-ter-doloso está estampado no artigo 213 do Código Penal, que trata do delito de estupro. Pois bem, no parágrafo 2º do mencionado artigo 213, há uma qualificadora referente ao resultado morte. Ou seja, se da conduta pertinente ao estupro resulta morte, a pena é de reclusão de 12 a 30 anos. Segundo a doutrina mais autorizada, nós estamos diante de um crime qualificado pelo resultado pré-ter-doloso. E por que eu digo isso? Porque para a incidência do artigo 213, parágrafo 2º, é necessário que o indivíduo atue com dolo em relação ao estupro e culpa em relação ao resultado morte. Porque se o indivíduo atuou dolosamente, não só em relação ao estupro, como também em relação ao resultado morte, não há que se falar no crime pré-ter-doloso disposto no artigo 213, parágrafo 2º. Não. Neste caso, em que há dolo em relação tanto ao estupro quanto ao resultado morte, você teria concurso de crimes. Concurso entre o crime de estupro do artigo 213, caput, e o crime de feminicídio, constante do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º. Uma vez fixadas essas premissas, uma questão fundamental que é bem cobrada nos concursos públicos diz respeito à possibilidade ou não de tentativa de crime pré-ter-doloso. Em princípio, se nós
raciocinarmos de forma técnica, não há que se falar em tentativa nessa categoria de injusto. E por que falo isso? Porque bem já sabemos que nesses crimes pré-ter-dolosos, o resultado mais gravoso, que qualifica o injusto, não é desejado pelo indivíduo, nem por ele é tolerado. É produzido por uma conduta culposa. Ora, se a tentativa ela pressupõe o início de execução e a não consumação do crime por circunstâncias divorciadas da vontade do dolo do agente, crime pré-ter doloso se torna incompatível com a noção de tentativa. Veja você o crime de lesão corporal seguida de morte. Eu quero apenas a lesão corporal. Apenas culposamente eu causo a morte da vítima. Pois bem, como se poderia falar em tentativa de lesão corporal seguida de morte? Eu iniciei a execução do crime e não consumei o resultado morte por circunstâncias alheias à minha vontade. Ora, eu não tinha vontade ali. Eu não tinha vontade de causar o resultado morte. A causação daquele evento lesivo letal ocorreu por imprudência, negligência ou imperícia. De sorte que a figura da tentativa se revela tecnicamente incompatível, incongruente com o delito pré-ter doloso. Apenas uma ressalva merece ser feita. E digo isso porque, diante de uma particularidade redacional do artigo 127 do Código Penal, você poderá se deparar com uma inusitada possibilidade de tentativa de crime pré-ter doloso. Perceba você que o artigo 127 tem a seguinte redação: as penas cominadas aos crimes de aborto provocado por terceiro, com ou sem consentimento da gestante, elas são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave. E são duplicadas se qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Qual é a mensagem que nos traz o artigo 127? Ele determina que nos crimes de aborto praticado por terceiro, seja com, seja sem o consentimento da gestante, ocorrendo resultados mais graves, a pena é aumentada de 1/3, no caso de lesão corporal de natureza grave na gestante, ou é duplicada no caso de morte desta. Segundo doutrina praticamente pacífica, o artigo 127 enseja uma modalidade de pré-ter dolo. E por que eles concluem isso? Porque esses resultados, lesão corporal grave na gestante e morte na gestante, eles devem ser causados, para a incidência do artigo 127, devem ser causados culposamente. Porque se dolo existir por parte daquele terceiro, não só em relação ao aborto, como também, por exemplo, em relação à morte da gestante, eu pratico a manobra abortiva com dúplice objetivo: produzir o aborto e matar a gestante. Neste caso, existindo dolo em relação a ambos os eventos, você não teria a incidência do artigo 127, que é eminentemente pré-ter doloso. Você teria, nessa hipótese, concurso de crimes. Concurso entre o crime de aborto, praticado por terceiro, com ou sem o consentimento da gestante, dependendo da hipótese, mais
o crime de homicídio, feminicídio na hipótese. Pois bem, fixada então a premissa de que o artigo 127 necessariamente enseja um crime pré-ter-doloso e que os resultados mais gravosos ali constantes devem ser causados a título de culpa, vamos imaginar que uma gestante procure um médico de poucos escrúpulos a fim de que este faça o aborto, gestante já em alto grau gestacional. E o médico inicia os procedimentos abortivos em sua clínica clandestina e em meio desses procedimentos, chega a polícia. Prende imediatamente aquele médico e conduz rapidamente a gestante ao hospital. E após proficiente intervenção dos médicos plantonistas, se consegue salvar o produto da concepção. Todavia, a gestante, diante das complicações advindas daquele procedimento abortivo, vem a falecer. E agora? Note você que nós não tivemos a consumação do crime de aborto praticado por terceiro com o consentimento da gestante. Crime este capitulado no artigo 126 do Código Penal. Não houve consumação, por quê? Porque o produto da concepção foi salvo. Mas eu pergunto a vocês, há que incidir nessa hipótese a duplicação da pena pelo advento da morte da gestante? E a resposta, em princípio, seria não, porque estamos diante de um crime pré-ter doloso, mas por conta da particular redação do artigo 127, você responderá afirmativamente. E por que posso afiançar isso? Porque o artigo 127 determina que as penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3, se em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, advém lesão corporal de natureza grave e são duplicadas se sobrevém a morte da gestante. O que você conclui? Que para incidir os aumentos ali noticiados no artigo 127, não é necessário que o aborto ocorra. Basta que a morte da gestante ocorra por conta dos meios empregados para a provocação do aborto. Então, o que você tem aí? Excepcionalmente, uma tentativa de crime pré-ter doloso. O sujeito responderia por tentativa do crime contemplado no artigo 126 do Código Penal, aborto praticado por terceiro com consentimento da gestante, com incidência da causa de aumento de pena constante da parte final do artigo 127. Excepcional situação de tentativa de crime pré-ter doloso. Meus queridos amigos e amigas, foi um grande prazer mais uma vez estar com vocês. Espero que tenham gostado do encontro e, se assim ocorreu, por favor, um like é sempre bem-vindo. Dúvidas? Você já sabe, o nosso canal para solucioná-las é o e-mail que aparece aí na tela. Inscrevam-se no canal, eu não me canso de rogar por tal providência, por quê? Essa providência é extremamente útil para que você seja prontamente notificado das aulas futuras. No mais, eu desejo a vocês tudo de bom, bons estudos e até a próxima!